Bem-vindos ao Aventuras na FPL. Liverpool 7 pontos na casa do United, Aston Villa abriu as portas ao Brentford durante 10 minutos e o Arsenal ganhou na casa do Brighton de forma categórica. A juntar a isto, o Sheffield fez o reality check ao Chelsea e o Newcastle conquistou 3 pontos verdadeiramente impressionantes. Nesta rúbrica vou preparar a Game Week 33 e a Game Week 34 de forma a tentar-vos mostrar as possibilidades que existem para cada estratégia. Vamos lá! Ora, sejam muito bem-vindos. Esta semana trago aqui um episódio um pouco diferente, visto na Game Week 34 vamos ter uma Double Game Week com bastantes equipas a ter double, como é o caso do Arsenal, do Bournemouth, do Palace, do Everton, do Liverpool, do Sheffield e também do Wolves. Então, o projeto desta semana, desta Game Week 33, divide-se em dois tipos de equipas, a meu ver, que são as que vão usar free hit na Game Week 34 e as que não vão usar free hit na Game Week 34. Na Game Week 34, quem não for usar free hit, eu aconselho a fazer subs agora e a pensar exclusivamente nesta Game Week 33. Quem não tiver free hit e só tiver uma sub agora, se não achar importante fazer essa substituição agora e puder guardar duas para a semana, melhor. Se quiser fazer uma transferência agora e ter para a semana uma e talvez depois faça um hit, também é uma boa opção e consegue atacar tanto a Game Week 33 como a 34. Depois depende também se quiserem, se a gente sente que não vai usar free hit, depende também se vão querer usar um triple captain ou um bench boost nesta Game Week 34, não é? Mas a Game Week 33 tem aqui bons jogos e é isso que eu quero analisar neste episódio, porque eu sinto que é uma Game Week que não pode ser ignorada, tendo em conta alguns jogos que vão acontecer. Antes, só fazer aqui uma análise à Game Week anterior. O Palace não mostrou armas para o este City. Acho que foi a primeira vez em algum tempo que o Palace em casa não teve muitos argumentos. Quando o Olise entrou, estava a fazer jogar. Quando o Wes lá estava também. Mas enquanto não tiverem os dois, não me parece que a equipa tenha armas, pelo menos para competir com os Big Four, Big Six. O Aston Villa com o Brentford deu aqui a ideia que o Reguilón é um jogador muito importante no momento ofensivo da equipa. Teve nos 3 golos. Claro que eu meti no banco, não é? Mas sinto que é um jogador que podemos contar até ao final da época, até porque não tem assim muitos jogos difíceis e deverá ser um jogador a ter em conta na defesa porque tem muito caudal ofensivo. O Burnley teve mais um jogador expulso, que o Newcastle conseguiu uma vitória muito importante na casa do Fulham. Poucos jogadores ganham lá e foi um golo do Bruno Guimarães que acabou por lhe dar aqui os 3 pontos ao Newcastle. Houve aqui um brilharete do Arsenal em casa do Brighton. Nos últimos 365 dias para a Liga, até um pouco mais, mas apenas 2 equipas tinham ganho em casa do Brighton e estas tinham sido o West Ham em agosto e o Everton em março, para aí, ou abril. Ou já se calhar em maio, não sei, mas foi ali no final da época passada. Era uma vitória que o Arsenal precisava de ter e conseguiu obter de forma categórica, na minha opinião, sem espinhas. Neste momento o Brighton está a 2 jogos consecutivos para a Liga sem marcar, mas não é um momento positivo para a equipa e o João Pedro voltou. Não sei se poderá impactar já na equipa ou não, mas acho uma peça importante. O Sheffield, como eu estava à espera, não fez vida fácil ao Chelsea. E o United apenas sofreu 2 golos do Liverpool, apesar de ter havido numa primeira parte com 14 remates para o lado do Liverpool e 0 para o lado do United. Quem tem Bruno Fernandes está sempre mais perto de trazer pontos e foi o que aconteceu neste jogo. O Tottenham teve aqui uma vitória impressionante com o Forest. O Forest, antes deste jogo, era a equipa que estava em 7º no ranking de equipas com menos expected goal conceded.
E o Tottenham conseguiu marcar aqui 3 golos, bastante impressionante. Como eu estava à espera, o Son não teve grande espaço para fazer golos. A área do Forest iria ter bastantes jogadores, bastantes posições ocupadas. Eu acreditava mesmo que fosse uma game week difícil para o Son. Tive a brilhante ideia de meter o Saka no banco. Precisava de qualquer coisa diferente para me dar pontos e que fizesse os outros terem menos pontos. E pronto, meti o Saka e o Reguilon no banco. E fui com o Fofana no 11, o Alfidalti também. Mas em relação aqui ao Reguilon e ao Alfidalti, por exemplo, eu tenho a ideia, costumo fazer isto, que é o defesa. Se temos a indecisa em que defesa é que vamos pôr no 11, eu meto sempre o defesa que joga em casa. Neste caso falhou. Acho que esta época tem acertado 4 sempre para 5 cada vez que eu faço isto. E é o que eu vou continuar a fazer. Acho mais provável um defesa em casa ter clean sheet do que um defesa que vai jogar fora. O Reguilon sofreu 3 gols, o Doughty sofreu 1. O Reguilon teve aqui caudal ofensivo, mas não é nada que o Doughty não tenha. Falemos agora da Game Week 34 e da Game Week 33, sendo que vamos estar em foco como se na Game Week 34 se fosse usar o free hit. Esta primeira parte vai ser para essas pessoas que na Game Week 34 vão usar o free hit. Portanto, tem uma ou duas transferências neste momento para fazer para esta Game Week 33. Sinceramente, acho que as equipas a dar target nesta Game Week 33 tem que ser o City, mas nós não vamos ter ideias de quem é que joga às 11 da manhã, ou vai ser difícil. Por exemplo, sabendo que o Foden ou o Kevin De Bruyne jogam, acho importante colocá-los. Agora vamos saber à custa de quê. Eu já vou dar alguns exemplos. Depois temos aqui o Brentford com o Sheffield. Isto é um jogo espetacular. O Mbeumo me marcou. O próximo jogo se calhar já joga Tony e Mbeumo de novo. E pode dar aqui 3 golos. Eu, na minha opinião, se desse para ir com um, ia só com um dos dois, não sei. Mas se não fosse com nenhum, também não me preocupava muito. A verdade é que é um jogo com o Sheffield. E a seguir jogam com o Luton, mas vou falar mais à frente, só focando aqui na 33. Este é um jogo, tendo em conta a forma como o Sheffield joga, é um bom jogo para os jogadores ofensivos do Brentford. Eu já vou com o Reguilon. Se eu levasse ainda um Tony ou um Mbeumo, ficava bastante contente da vida. O Brighton joga aqui fora com o Burnley. O Burnley dá bastante espaços, mas também ataca bem. O João Pedro, neste momento, custa 5.2 milhões. E dá aqui uma boa alternativa para o nosso ataque, caso queiramos, por exemplo, pôr um Kevin De Bruyne, em que precisamos mais dinheiro no meio. É uma alternativa bastante viável. O Liverpool jogando em casa com o Palace. Sabemos que o Salah descansou, sabemos que o Darwin descansou, sabemos que o Luís Dias descansou, só jogou agora 30 minutos na Europa. Temos a possibilidade de colocar, por exemplo, o Luís Dias na nossa equipa e atacar este jogo com o Palace. Mas já vamos a contar que ali aos 60 minutos sai, assim que o jogo estiver decidido, para tentarem dar a volta em Itália. Porque eles perderam agora 3-0 contra o Atalanta, vão jogar ainda a Itália e tudo é possível, apesar de eu já não acreditar muito. Em termos de outros jogos, temos aqui o Arsenal com o Aston Villa. Vai ter double a seguir o Arsenal, mas vou abordar esse tema mais à frente. Tendo aqui, vamos imaginar que tenho uma substituição para fazer, uma transfer para fazer. Eu, no meu caso, tenho o Douglas Luiz castigado. Também não era o tipo de jogador que eu ia querer para esta Game Week, sendo que vai jogar a casa do Arsenal. O que é que eu poderia fazer? Eu não tenho quase nenhum em banca. O que eu podia realizar era, tirando o Douglas Luiz, o Son, por exemplo, conseguia encaixar o Bruyne, o Kevin De Bruyne, e neste caso sobrava-me 5.1 milhões. Bem, 5.1 milhões para jogadores da Game Week, para jogadores desta Game Week 33, não temos aqui grandes opções. E é isto que vai acontecer se tentarmos meter o Kevin De Bruyne nas nossas equipas. As alternativas andam à volta de Brereton Dias. O jogo vai jogar a casa do Brentford, não é? Temos o Garnacho que vai jogar a casa do Bournemouth. E esse aqui tem o jogo com o Sheffield em casa. Tem o Elanga, não é muito o tipo de escolha que eu iria fazer. Vai jogar em casa contra o Wolves. E em termos assim de goleadores, não se tem aqui muita alternativa. O Sarabia bate os penaltis, mas raramente faz os 90 minutos. Ou seja,
colocar o Kevin De Bruyne era aqui um risco de ficarmos completamente dependentes da Game Week de fazer pontos com ele. Uma troca direta por Son, se tivermos os outros 10 jogadores bons, acho bom. Mas entre Son jogar fora contra uma defesa do Newcastle, que joga bastante subida no terreno, onde finalmente o Son vai ter espaço para correr, e, por exemplo, trocar outras peças que tenham piores jogos, como por exemplo o Morris e o Douglas Luiz que está suspenso, vou mais nessa via. Se for preciso bloquear dinheiro, penso que dos premium do meio será aquele mais facilmente que sai das nossas equipas. Em termos de avançados, depois já volto aqui aos médios, mas os avançados para estas equipas que eu referi, que é o City, o Brighton e o Brentford, que eu acho que os pontos andarão aqui nestas. Podemos contar com o Darwin também, mas tendo em conta a quantidade de golos que ele falha, não sei. Assim, se nós tivermos ideia que o João Pedro começa este jogo contra o Burnley, é uma excelente hipótese. 5.2 milhões, tem penaltis, espetacular. Contra uma equipa que normalmente sofre golos e muitas vezes tem um jogador expulso, é um jogador ótimo para ter aqui contra o Burnley. Da equipa do Brentford temos o Toney e da equipa do City o único avançado que sobra para além do Haaland é o Alvarez, que não jogou nas Champions, portanto temos aqui a possibilidade de ele jogar realmente este jogo contra o Luton. Deverá o Foden ficar no banco e joga o Alvarez à direita, com um Doku à esquerda e o Kevin no meio. O Kevin não jogou nas Champions porque, quando estava no balneário, pelo que eu li, estava a vomitar e tudo, não estava muito bem de saúde. Portanto, não terá sido nada muscular que o impeça de jogar este jogo com o Luton. Se eu me lembro a última vez que o Kevin, ao roubar com o City, jogou contra o Luton, foi um descalabro de golos entre Kevin De Bruyne e Haaland, não é? Uma equipa que defende como este Luton defende vai ser propício para acontecer isso. Outros avançados que podemos ter e que não seria uma má ideia. Temos o Isaac, novamente. O Tottenham, por norma, sofre golos, mas também não podemos esperar que sofram 4 golos. O West Ham joga aqui com o Fulham. O Fulham fora não tem estado tão bem, mas eu também não vejo o António a fazer muitos minutos neste jogo. Depois o Havertz é sempre boa pique, mas está como médio, não está como avançado. Gabriel Jesus tem as minhas dúvidas. No Chelsea jogar com o Nicholas Jackson, não sei se é aquilo que eu posso aconselhar. No Wolves o Mateus Cunha está de volta, é uma boa hipótese. E o Haaland a jogar contra uma defesa do Bournemouth também pode ser boa hipótese. Só que em termos de percentagens, e se estivermos a comparar quantos jogos é que pode haver em cada um destes, quantos gols é que pode haver em cada um destes jogos, penso que haja mais possibilidade do Brighton marcar mais 2 golos ao Burnley, o Brentford marcar mais 2 golos ao Sheffield e o City marcar mais 2 golos ao Luton. E sendo estas 3 as favoritas a marcar muitos golos, penso que devemos focar as nossas transferências nestas equipas. O Liverpool com o Palace também acredito que possa fazer bons golos, só não sei como é que vai ser em termos de minutos, visto que não terem um plantel assim tão alargado. O City acaba por ter um plantel que dá para rodar as posições todas e manter qualidade. Isso é importante. Vamos ver o que é que o Pep faz, mas temos uma segunda mão bastante importante para disputar. Falando agora de midfielders aqui para as nossas equipas. Eu vou só falar dos avançados e dos jogadores de meio campo, porque acho que os defesas nesta altura é só se não tiverem nenhuma alternativa, e se calhar aí o Reguilon, como eu já falei no início do podcast, deste episódio, é uma boa opção. E se quiserem, eu faço já a ponta, e se quiserem um defesa para esta Game Week e para a Double Game Week, passará por um do Arsenal, quase certeza. Está bem? Ou um do Liverpool, se não apostarem em 2 da frente. Voltando aqui aos jogadores do meio campo. Eu, em termos avançados, como disse, João Pedro, Toney e Alvarez. Dá-nos aqui 3 possibilidades interessantes se tivermos novidades antes dos jogos começarem, se não, também fica ao critério. No meio campo, acho que o Foden e o De Bruyne, jogando a titulares, têm aqui potencial para fazer 20 pontos. Está dito. E depois um Mbeumo contra o Sheffield. O Luís Dias, não preciso dizer o Salah, porque acho que é difícil de encaixar agora sem ser com o wildcard. O Luís Dias muito bom, e o Kai Havertz, que também era uma compra, ficava já para a Game Week 34. Portanto,
Se quisermos só para esta, penso que um meio campo do City seja muito importante. Quem tem dado números realmente tem sido o Foden, o De Bruyne, que tem dado números grandes para as nossas equipas. Os outros já acho muito secundários e já preferia apostar no Mbeu. Portanto, se não tivermos informações que o Foden ou o De Bruyne começam, queremos jogar seguro, Mbeu me vai jogar de certeza. E isto com o Tony ao lado só não tem penalti. Ou o Luís Dias também, tendo em conta que só jogou 30 minutos agora, penso que possa jogar também 60 minutos no fim de semana, no domingo, e estar pronto para jogar quinta-feira em Itália, mais 60 ou 90 minutos, os minutos que forem precisos. Em termos de midfielders é tudo. Falando agora das equipas que não vão usar free hit na Game Week 34. Isto quer dizer que agora tenho que fazer transferências a pensar nessa Game Week. Os jogadores do Brentford, neste momento, têm um conjunto de jogos até o fim da época facílimo. Portanto, apesar de não terem double na 34, tem um jogo com o Luton. É bom. E agora um jogo com o Sheffield. Temos aqui às vezes estes brindes à nossa frente e queremos ir pelo caminho que nos parece melhores ou mais apetecíveis, dizendo assim, mas o Brentford tem aqui 2 muito bons jogos, que são melhores que algumas doubles que temos aqui. E o Tony é um jogador que, por norma, marca sempre. As outras equipas que podemos apostar, que agora têm um bom jogo e na double não têm maus jogos, é o Liverpool, o Arsenal e o United. Agora, o United é sempre aquela incógnita, não é? Vamos gastar 10 milhões no Bruno, compramos o Garnacho por 5 e vai dando uns golinhos e umas assists. Do Liverpool, quem já tem Salah e um Keller e se calhar mais um defesa, olha, está tramado. Esquecer. Partir para outra. Do Arsenal, acho que o dilema é o mesmo que no Liverpool, mas já vem de trás, que é, vamos ter 2 defesas do Arsenal ou vamos ter 2 atacantes do Arsenal? Porque tendo 2 defesas do Arsenal, o outro atacante é quase sempre o Saka, porque tem os penaltis. Se jogarem só com um, como eu, por exemplo, só tenho o Gabriel Magalhães, a melhor hipótese para mim, na minha opinião, para meter na equipa como atacante do Arsenal é mesmo o Kai Havertz, não é? Não haverá aqui muito para onde escolher. É um jogador que tem jogado sempre a titular, a ponta de lança. O Odegaard, jogando com um elemento que sabe fazer a pressão, sabe arrastar a defesa para o lado que eles querem que ele jogue. Joga ali como segunda avançada e tem sido uma grande mais-valia. E pronto, para mim acho que o Havertz será o elemento mais do ataque a seguir ao Saka. A outra equipa que vai ter double e que tem aparecido agora com os golinhos é mesmo aqui o Calvert-Lewin, que vai jogar agora fora com o Chelsea, por norma é significado de golos, e depois tem aqui 2 jogos em casa, um com o Forest e outro com o Liverpool. Eu acredito que não seja uma compra prioritária para ninguém, nem que esteja nas ideias de ninguém. Eu cima porque destes 3 jogos, um é contra o Chelsea e outro é contra o Liverpool. Mas realmente tem feito uns golinhos e se há jogador naquela equipa que tem fara para o golo, é mesmo ele. O Wolves tem o Mateus Cunha de volta. É um jogo fora contra o Forest. O Mateus Cunha em forma pode dar aqui trabalho a este Forest. E este é um jogo que o Forest tem que atacar. Porque é em casa contra uma equipa de meio da tabela. Se eles não atacam este jogo, não atacam mais nenhum. Este Wolves a seguir vai ter na double 2 jogos em casa. Sendo que um é contra o Arsenal. Logo a seguir à ressaca da Champions, portanto não sabemos como é que o Arsenal vem, e depois na quarta-feira a seguir tem o jogo contra o Bournemouth também em casa. Portanto temos aqui 2 jogos em casa para este Wolves que se pode tirar bastante partido e fazer aqui umas coisinhas engraçadas. Outra equipa aqui que tem double é o caso do Bournemouth, que agora vai jogar em casa contra o United e depois tem o jogo fora contra o Aston e o jogo fora contra o Wolves. Vamos estar a comprar um jogador, por exemplo, o Solanke só agora. Acredito que haja melhores possibilidades de depois irem jogar fora contra o Wolves, que é uma equipa bem organizada, e jogar fora contra o Aston Villa, que também é uma defesa bem organizada. Há aqui melhores hipóteses e não sei se esta será a melhor altura para ir buscar jogadores do Bournemouth. Mas, no entanto, o Solanke
é jogador para fazer um gol em cada jogo. É verdade. É consoante a preferência. Se temos gostado do jogo que o Bournemouth apresenta e acreditamos que pode marcar golos, agora, tendo em conta os jogos que há nesta Game Week 33, mais os jogos da 34, temos que ir à procura e fazer as transferências a pensar naquele jogador que pode dar 20 pontos. Por isso é que depois é uma double, porque a meio de uma double tem a particularidade de nós não conseguimos apanhar jogadores em forma. Um jogador que entra em forma no primeiro jogo da double, no segundo mantém, e quem tem, quem não tem só consegue na Game Week a seguir. E é isto que às vezes muda algumas coisas. Há um jogador que volta de lesão, nós pensamos que não está em forma e afinal está. Pronto, e é isso que muda algumas coisas. Como foi o caso do João Pedro contra o Brentford, que ele fez um jogo gigante, esteve muito bem, mas a bola não entrou. Pode ser estar em forma, pode ser de outros motivos, mas a bola não entrou. Mas fez a diferença. Termina assim o episódio desta semana. Espero que tenham gostado. Dei-vos aqui algumas ideias do que é que podem fazer nesta Game Week 33, mais na Game Week 34. Não há muitas opções para avançados para comprar na 33 que tenham double na 34. A verdade é essa. Mas há jogadores que estão a jogar como avançados e na FPL estão como médios, como é o caso do Havertz, e isso aí traz aquele gostinho agridoce que é quase que nos sentimos obrigados a metê-los na nossa equipa. Mas até posso referir mais um caso do Beratan Dias, meteram como médio. Ele joga avançado, segundo avançado, atrás do 9, que eu agora não lembro o nome, mas no entanto ele não é o ponta-ponta. Pronto, pelo que me pareceu, não sei se vai ter os penaltis quando tiver o Archer na equipa, mas no entanto é 5 milhões. Porque se não gostarmos dele, podemos meter no banco a esta época, que também não ocupa muito espaço, sendo assim, perdemos 0.5 milhões, 0.6 ou 0.7, como se queira dizer, para ter o jogador no banco, e pelo menos sabemos que é um jogador que joga e vai marcando uns golos. Se tiver que entrar ele, também não é mau. Aqui do Wolves só temos o Mateus Cunha, mas pronto, as hipóteses não são muitas. Mas as poucas hipóteses que há são bastante viáveis. Mesmo os jogadores do Brentford que não têm double têm bons jogos. E é isso que eu queria, a mensagem que eu queria passar esta semana. Obrigado por ouvirem mais uma vez, fiquem bem e bons scores a todos.